Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens de teologia sistemática. O tema que a gente vai abordar hoje é heresias a respeito da teontologia. Na última semana, falamos ali sobre as diferentes crenças a respeito ali da teontologia ou a respeito ali da própria teologia ali, a respeito ali daquilo que a gente crê a respeito de Deus. Se você não viu esse vídeo da semana passada, volte e assista para você entender um pouco mais. E ali a gente vimos ali que existe as crenças monoteístas, as crenças politeístas e as crenças enoteístas. A monoteísta que é o único Deus, a poli que existe vários deuses e a enoteísta que existe um Deus para cada povo. E hoje a gente vai falar ali sobre heresias a respeito da própria teontologia, aquilo que é um erro, mas que muitos trazem ali como verdade ali, biblicamente falando, mas nós sabemos ali que é um erro. Então, aqui o primeiro ali é o agnosticismo, que é uma heresia que nega a capacidade humana de conhecer Deus. Para eles, a existência de Deus é impossível de ser conhecida ou provada. São divididas em dois tipos: agnosticismo teísta e agnosticismo ateísta. Aqueles que acreditam no agnosticismo teísta, eles acreditam até que existe um Deus, mas eles não creem que isso possa ser provado. E o agnosticismo ateísta não crê que existe um Deus e não creem que mesmo que se existisse, pudesse ser provado. E isso é uma heresia, porque a Bíblia mostra claro que existe um Deus, Criador e que criou todas as coisas e um Deus soberano. Então, quando você fala ali que é impossível comprovar, aos olhos naturais é impossível, mas podemos sentir, podemos conhecê-lo, podemos ter um relacionamento com ele. Por isso, o agnosticismo ali é uma heresia. O ateísmo também é uma heresia. Nega a existência de Deus e de qualquer realidade espiritual. O universo, as leis que o regem e tudo, a matéria e a vida vieram à existência pelo acaso. O famoso ali Big Bang. Foi uma explosão de partículas que trouxe tudo ao mundo. Para o ateísta, a crença em Deus é perigosa, pois gera intolerância, guerras religiosas, abuso e crueldade. Muitos deles vão afirmar também que a crença em Deus é apenas um instrumento de dominação utilizado por uma minoria para trazer temor em massa e obediência servil. Então, os ateístas, diferente do agnóstico, o agnóstico vai pensar assim: não tem como comprovar se Deus existe. Então, como eu não tenho como comprovar, eu não posso falar que ele existe. O ateísmo já fala assim: não, Deus não existe. E por isso é uma heresia. E não só eles falam que Deus não existe, como eles falam que Deus é uma invenção da cabeça do povo para meio que colocar temor nas pessoas, né? Por exemplo, alguns vão citar assim: ah, Deus falou que você não pode fazer isso. Ou seja, são coisas impostas para o homem para você deixar de fazer determinadas coisas ali. Então, isso é a crença do ateísmo, que também é uma heresia na visão cristã. O próximo é o panteísmo. Crê que Deus tem um polo espiritual e um material. O universo físico é o polo material de Deus, e assim Deus é tudo e tudo é Deus. Nega a realidade de um Deus pessoal e criador. Escrevi errado aí, ó. Nega a realidade de um Deus pessoal e criador. É acolhido pelas religiões orientais, como o hinduísmo e o budismo. No ocidente, sua maior expressão se encontra nas seitas de nova era. Então, quando fala de panteísmo, tudo é Deus. Né? Quando a gente pega essas religiões orientais como o budismo e o hinduísmo, a vaca é Deus, os animais são deuses, tem vários deuses nessas religiões. E o panteísmo crê nisso. Né? Tudo pode ser Deus. E Deus pode estar em todos. Mas a gente não entende assim. Nós que cremos ali, que seguimos a religião cristã, a gente não crê dessa forma e por isso o panteísmo se torna uma heresia. Existe também o teísmo aberto. Ou seja, Deus abriu mão de sua soberania e não interfere na história de modo decisivo, nem tem um controle meticuloso do universo, pois isso anularia a liberdade do ser humano. Ou seja, o teísmo ele vai acreditar que Deus é apenas ali como relojoeiro que deu relógio, que deu corda ali no relógio e deixou ele ali até o momento ali de se esgotar. Mas a gente sabe que na religião cristã Deus, né, a Bíblia nos mostra que Deus é um Deus soberano, que ele não é só soberano, ele é onisciente, ele é onipresente, e ele sabe de todas as coisas, ele controla todas as coisas. Ele não apenas criou o universo e deixou o universo ali a Deus dará, né, ao acaso. Não, Deus ele rege todas as coisas. Existe uma outra heresia que é o racionalismo. Deus criou o mundo, mas depois ele abandonou, né, esse mundo
para que fosse governado pelas leis naturais. Aqui também, na mesma forma ali do teísmo, Deus deu corda ao relógio e deixou ele partir ali, né? Então, teísmo aberto e racionalismo tem visões ali parecidas e as duas são consideradas ali heresias ali na religião cristã. O próximo é o unitarismo. Ele vai negar a trindade, rejeitando a divindade do Filho e do Espírito Santo. O unitarismo, ali talvez ali, é o mais ameaçador. Porque quando a gente fala ali de agnóstico, quando a gente fala de pessoas ali que não creem em Deus de maneira nenhuma, a gente pensa, ah não, mas isso aí é heresia mesmo. Isso aí não tem como, né? Não tem como a pessoa falar que Deus não existe, que Deus não é soberano, né? A gente que é cristão, a gente tem certeza disso. Mas o unitarismo, ele fala, não, Deus é soberano sim, Deus é o criador de todas as coisas, porém, é só Deus, é só o Pai. Né? O Filho não é Deus, o Espírito Santo não é Deus. E ali tem muitas pessoas que seguem nessa visão. E ali vira um perigo. Porque Deus é sim o Pai, mas é também o Filho e é também o Espírito Santo. A gente não pode negar a Trindade, porque a Trindade é absoluta. A Trindade faz parte ali de Deus. Deus, ele é uma única, é um único ser, mas ele é dividido em três pessoas, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o unitarismo ali também é uma heresia na visão ali cristã. E tem o arianismo, que ele vai negar a divindade plena do Filho e do Espírito Santo. Ario ainda ensinou que o Filho em algum momento foi criado por Deus Pai. O Filho é bem maior que todo o restante da criação, porém ainda não é igual ao Pai em todos os seus atributos. As testemunhas de Jeová creem nessa heresia, né, nessas heresias, né, de Ario, praticada por Ario. O arianismo é uma espécie de unitarismo, mas a diferença do arianismo é que eles falam, não, Jesus é uma pessoa boa sim. Jesus, ele fez muitas coisas boas, ele fez milagres. Inclusive, Jesus, ele é a maior pessoa de toda a criação. Aí você fala, não, tá certo, ele é a maior pessoa de toda a criação. E aí quando você fala Jesus é Deus, eles falam, não, Jesus não é Deus. Ele é apenas a maior pessoa de toda a criação. Mas ele não chega a ser Deus, ele não pode ser considerado divindade. E por isso, também ali, é uma heresia. Por isso que nós cristãos consideramos ali os testemunhos de Jeová ali, pessoas ali que são hereges, né, que não seguem ali verdadeiramente a fé cristã. Existe também o outro ali que é o dualismo, é a ideia de que tanto Deus quanto o universo material coexistem eternamente. O problema com o dualismo é que ele indica um conflito eterno entre Deus e os aspectos ruins do universo material. Deus e o mal sempre existiram lado a lado. Um grande exemplo de dualismo ali é os filmes ou série ali de Star Wars, né? Se você já viu ou conhece ali os filmes de Star Wars, você vê ali que sempre existe ali o lado bem e o lado mal, sempre brigando contra as pessoas. Inclusive ali a gente vê nos protagonistas ali, sempre ali, ele começa com o lado bem, depois ele leva pro lado mal, depois ele tenta ali voltar pro lado bem ali no final ali, mas é uma luta ali, é constante entre um bem e o mal. E a gente sabe que essa visão de luta constante do bem e do mal é só aqui para nós humanos, mas a Bíblia nos diz que maior o que vive em nós do que está no mundo. Se maior que vive em nós do que está no mundo, essas forças do mal, Satanás, o diabo, ou seja lá como que você vai chamá-lo, o nosso inimigo, eles não têm poder contra nós e não têm poder muito menos contra Deus, né? Não existe essa briga entre Deus e Satanás eternamente, não. Se Deus quiser destruir Satanás, ele destrói assim, ó. Então não existe essa briga que o bem e o mal sempre vão existir, não. Uma hora o mal vai ser totalmente destruído e viveremos eternamente com Deus. Então por isso também o dualismo é uma heresia. O deísmo é a ideia de que Deus criou o universo, mas não se envolve nele no mundo atual. Deus é imanente e transcendente, porém é como se Deus fosse um relojoeiro que também deu as cordas no relógio e simplesmente foi embora, né? Então aqui é interessante que das outras que a gente já viu ali, que também entende dessa forma que ele é um relojoeiro que deu as cordas no relógio e foi embora, mas aqui é interessante que o deísmo crê que Deus é imanente e transcendente. A gente já estudou isso, ou seja, o que significa imanente e transcendente? Deus, ele está com a criação, mas ele ao mesmo tempo que ele está com a criação, ele se relaciona com a criação, ele é muito superior à criação, ou seja, eles creem que Deus é um Deus soberano, que Deus ele se relaciona com a criação, mas ao mesmo tempo que ele relaciona, ele está muito superior à criação, mas ao mesmo tempo eles creem que Deus ele não faz muito questão de guiar a criação, não. Ele deixa a criação ali
e ali como se fosse um acaso, a seu bel prazer. E sabemos que não é assim, né? Deus é soberano. Ele só vai permitir coisas acontecer que se for da vontade dele. Se não for da vontade dele, coisas ali não irão acontecer. Há também ali o modalismo ou sabelianismo, afirma que na Trindade só existe um núcleo pessoal que é o Pai, ou seja, um tipo de monarquia, sendo o Filho e o Espírito Santo apenas modos distintos como o Pai se manifesta, ou seja, o Pai atua e age como Filho e Espírito. Os movimentos que creem nessa heresia são a Igreja Pentecostal Unida do Brasil, o Ministério Voz da Verdade, o Tabernáculo da Fé e a igreja local ligada ao ministério Árvore da Vida. E isso é muito perigoso porque essas pessoas que seguem o modalismo ou o sabelianismo pensam assim, não, existe um Deus só, existe uma pessoa só, um único ser, mas essa pessoa, uma hora ele é o Pai, uma hora ele é o Filho, uma hora ele é o Espírito Santo. E aí você nega também a Trindade, que existe um único ser, mas esse ser é dividido em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por isso também a gente crê ali que o modalismo ou sabelianismo é uma heresia ali comparado com a fé cristã. E temos também o monofisismo, que foi ensinado por um homem chamado Eutix. Monofisista significa uma natureza, e essa heresia crê que Jesus tem apenas uma natureza. Ou ela é um tipo de humanidade deificada ou uma deidade humanizada. Na fé cristã, a gente crê que Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio 100% como homem e 100% como Deus. Já os monofisistas acreditam assim, ou era um Deus humano, ou ele era humano Deus. Ele não tem como ser 100% humano e 100% Deus. E ali também ele vai divergir ali a respeito da nossa fé cristã, porque a gente crê que Deus é 100% homem e 100% Deus. E não apenas ali um humano que ficou ali divinizado ou um Deus que era meio humano ali, né? Isso ali, quando fala ali de Deus humanos, isso aí vem principalmente ali da cultura grega, da cultura helenística, da cultura nórdica. Isso não tem nada a ver com a fé cristã. E ali, o último ali é o nestorianismo, que ensina que uma pessoa não pode ter duas naturezas. Se há duas naturezas, há duas pessoas. Ou seja, ou Cristo era uma pessoa divina e uma pessoa humana coexistentes. Não tem como ali Cristo ser Deus e homem, né? Porque se há duas naturezas, tem que ter duas pessoas. E ali as pessoas não falam, ou Cristo era só homem, ou Cristo era só Deus, ou existia ali dois Cristos, porque não, era impossível ali Cristo ser uma pessoa divina e uma pessoa humana ali coexistentes. E isso também é uma heresia, porque também a gente crê, como eu falei, que Cristo, quando ele veio em terra, ele foi 100% homem e 100% Deus. Então, como ele foi 100% homem e 100% Deus, ele pôde morrer em nosso lugar. Se ele fosse só homem, ele ia morrer para o nosso lugar, mas nunca ia trazer salvação. Se ele fosse somente Deus, ele nunca ia poder morrer por nós, porque você não pode matar Deus, né? Se você pudesse matar Deus, ele não seria Deus, um todo-poderoso. Então, isso também é uma heresia para nós, porque a gente tem que crer que Cristo era 100% homem e 100% Deus, porque senão ele não morreu por nós, e se ele não morreu por nós, a gente continua nos nossos pecados. Amém, pessoal? Eu sei que foi muito conteúdo, então se ficou alguma dúvida, deixe nos nossos comentários, pode também nos encaminhar nas nossas redes sociais, e se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva em nosso canal, e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.